Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe, tem uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça enquanto ouviu uma pregação, mas de onde exatamente veio essa ideia? Ou quem sabe, como é que essa história que aconteceu há milhares de anos se conecta de verdade com a minha vida, com as minhas lutas de hoje? Se você já se perguntou isso, ótimo, são as perguntas certas. E são exatamente essas perguntas que a gente vai responder ao longo da nossa conversa de hoje. A nossa jornada aqui é sobre a tarefa mais nobre e, sem dúvida, a mais desafiadora do ministério: construir uma ponte que seja sólida, confiável e, claro, iluminada entre o mundo da palavra de Deus e o nosso mundo. Vamos descobrir juntos como é que a gente transforma a interpretação cuidadosa e honesta de um texto, a tal de exegese, em uma proclamação que seja clara e que realmente toque o coração, que é a exposição. E já adianto, não se trata de uma fórmula mágica não, é um ofício, um trabalho artesanal que exige muita dedicação, humildade e técnica. É uma jornada de fidelidade e relevância. Então bora começar? Para a gente começar, antes de qualquer teoria, vamos olhar para o nosso modelo ideal. A cena está lá no livro de Neemias, capítulo 8, e ela define de um jeito brilhante o padrão de ouro para o púlpito. Tenta imaginar a cena comigo. Esdras, o escriba, um homem totalmente dedicado à lei do Senhor, sobe num púlpito de madeira feito para a ocasião. Ele abre o livro. O povo todo fica de pé, em sinal de reverência. Ele começa a ler. Mas a mágica, o poder mesmo, não está só na leitura. Está no que acontece em seguida. Os levitas que estavam ali do lado fazem algo que é simplesmente revolucionário. Eles explicam o que foi lido. A Bíblia diz que eles deram o sentido para que as pessoas não só ouvissem as palavras, mas entendessem a leitura. E qual foi o resultado disso? Uma transformação profunda. Primeiro, o povo chora, sabe? Eles são confrontados pela verdade da palavra. Mas logo depois, eles se alegram imensamente, porque, como diz o texto, tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Esse é o nosso alvo. Uma pregação que não apenas fala, mas ilumina. Que não só informa, mas gera compreensão. E que, a partir dessa compreensão, produz uma alegria genuína e uma transformação que dura. Esse é o poder da palavra quando ela é fielmente explicada. Certo, para a gente chegar nesse ideal de Neemias, nosso caminho hoje está bem traçado, temos um roteiro claro para nos guiar. Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico da realidade, olhando para a crise e o chamado do púlpito. Depois vamos construir o fundamento com a arte da interpretação fiel. Com essa base pronta, a gente passa para a arquitetura dos sermões bíblicos. Em seguida, vamos colocar a mão na massa de verdade, detalhando o processo do sermão expositivo. Na penúltima etapa, vamos ver como tudo isso se aplica na prática, em aplicações em gêneros específicos. E no final, a gente fecha com a nossa conclusão e próximos passos. Tudo bem organizado para a gente não se perder. Vamos lá. Seção 1. Crise e chamado do púlpito. Antes de a gente construir qualquer coisa, a gente precisa entender o terreno onde estamos pisando. E a realidade, como a nossa fonte de estudo aponta, é que muitos púlpitos hoje, infelizmente, enfrentam uma crise. E é uma crise de profundidade, de propósito e de poder. A análise que nos guia usa uma expressão bem forte: tragédia contemporânea. E a descreve com uma frase que é cortante: o púlpito foi trocado pela festa. Onde deveria ecoar o som da palavra de Deus sendo exposta com clareza, hoje, em muitos lugares, o que domina é o som da caixa de som. A frase que resume essa troca é brutal na sua honestidade. Éramos o povo da Bíblia, hoje somos o povo da caixa de som. E o que se perde nessa troca? Perde-se a profundidade. O poder transformador da verdade bíblica acaba sendo substituído por efeitos momentâneos, por apelos emocionais que até podem gerar um evento animado, mas raramente produzem uma vida transformada. O resultado, muitas vezes, é o que a fonte descreve como muito culto, mas pouca santidade. Sabe, muito barulho, muito evento, mas pouca mudança real no caráter e na conduta do povo de Deus. É uma verdadeira crise de nutrição espiritual. E essa crise não é abstrata. Ela se manifesta em desafios bem práticos e perigosos para quem prega. A primeira tentação, e talvez a mais comum, é a de substituir a palavra de Deus pela nossa palavra. O púlpito deixa de ser o lugar onde a voz de Deus é ouvida através das Escrituras e se torna um palco para as nossas opiniões, as nossas histórias e os nossos projetos particulares. Outro desvio grave é o uso do púlpito para fins que não são santos, para promoção pessoal ou até para manipular pessoas. E talvez o desafio mais sutil e mortal de todos seja a preguiça e a arrogância espiritual. Aquele sentimento perigoso de achar que já se sabe o suficiente. A arrogância de esconder a falta de preparo, a falta de horas de estudo e oração, atrás de uma espiritualidade de fachada ou de um carisma vazio. Isso nada mais é do que uma recusa em buscar o aperfeiçoamento constante, tanto na vida com Deus, quanto na habilidade de comunicar sua palavra com clareza e poder.
E qual é o antídoto para essa preguiça e arrogância? Essa citação do Eugene Peterson nos dá uma pista poderosa. Ele nos lembra de gigantes como Agostinho e Beethoven. Pensa bem nisso. Agostinho, um dos maiores teólogos da história, nunca se deu por satisfeito na sua busca para entender o livro de Gênesis. Ele voltou ao texto de novo e de novo e de novo, sempre buscando mais profundidade. Beethoven nunca achou que seu último quarteto de cordas era a palavra final, a obra perfeita. Ambos tinham o que a gente pode chamar de uma insatisfação santa, um desejo consumidor de ir mais fundo, de aprimorar sua arte, de buscar a excelência. Esse tem que ser o espírito de quem prega. O sermão de hoje precisa ser melhor que o de ontem. A busca por profundidade, por clareza, por fidelidade e por relevância nunca, jamais termina. Então, o que a gente leva dessa primeira parte? 3 ideias centrais que preparam o terreno para o resto da nossa conversa. Primeiro, o nosso modelo ideal, aquele que vimos em Neemias, é a clareza total e a centralidade absoluta da palavra de Deus. Ponto. Segundo, a gente precisa ser honesto e reconhecer que o púlpito hoje enfrenta uma crise real de superficialidade. E terceiro, e talvez o mais importante, o chamado para pregar é uma verdadeira guerra contra o comodismo e a preguiça. Ele exige dedicação incansável, estudo sério e um desejo constante de melhorar, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Ok, já entendemos o desafio. Agora vamos à fundação da solução. Nossa segunda sessão é sobre a arte da interpretação fiel. Se a pregação fiel é a casa que a gente quer construir, a interpretação correta das Escrituras é o alicerce de concreto armado. Se essa base for fraca, não importa o quão bonita seja a fachada, a estrutura toda vai desmoronar. O nome técnico para essa arte é hermenêutica. Não se assuste com o nome. Basicamente, é a ciência que estabelece os princípios da interpretação e a arte de aplicar esses princípios. Mas a hermenêutica bíblica parte de uma premissa que, no mundo de hoje, é radical. A gente acredita que Deus, um Deus de ordem e não de caos, se comunicou com a gente de forma que dá para entender. A palavra dele tem um significado que pode ser compreendido. Isso vai na contramão de muitas filosofias modernas, como o desconstrucionismo, que dizem que é impossível saber a intenção original de um autor. Para nós, é o contrário. A gente acredita que o próprio autor do texto, o Espírito Santo, ilumina a mente da pessoa regenerada para que ela possa compreender o que ele mesmo inspirou e revelou. Por isso, interpretar bem a Bíblia não é só um exercício acadêmico, é uma profunda responsabilidade espiritual. E dentro da hermenêutica, existe uma distinção que é, literalmente, uma questão de vida ou morte para a pregação. De um lado, a gente tem a exegese. A palavra vem do grego e significa tirar de dentro para fora. Fazer exegese é o trabalho de um arqueólogo cuidadoso que escava o texto para descobrir e extrair o significado que o autor original, sob inspiração do Espírito Santo, colocou ali. Do outro lado, a gente tem a sua inimiga mortal, a exegese, que significa colocar para dentro. A exegese é o ato de pegar as nossas próprias ideias, as nossas preferências teológicas, os nossos projetos pessoais e forçá-los para dentro do texto, usando a Bíblia como um fantoche de ventríloco para a nossa própria voz. O nosso dever sagrado é a exegese. A exegese é uma violação do texto, uma traição à confiança que a congregação deposita em quem prega. Certo, mas como é que a gente faz uma boa exegese na prática? Não é um processo místico, é um trabalho de investigação. A gente pode pensar nisso como um trabalho de detetive em 4 passos. Primeiro, a gente investiga o substrato histórico. Quem escreveu, para quem escreveu, qual era a situação política, cultural, geográfica da época. Segundo, a gente investiga o contexto literário, o que os versículos antes e depois estão dizendo, como esse texto se encaixa no livro inteiro e o que o resto da Bíblia diz sobre esse assunto. Terceiro, a análise textual. A gente coloca uma lupa sobre o texto. O que as palavras-chave significam, qual é a estrutura da frase, tem alguma figura de linguagem e, por fim, a gente aprofunda o estudo, comparando diferentes traduções e, para quem tem essa ferramenta, consultando os textos nas línguas originais. Cada passo nos aproxima mais e mais do sentido original pretendido por Deus. Resumando essa sessão que é fundamental, a interpretação fiel, a hermenêutica, é o alicerce inegociável de toda a pregação sólida. O nosso trabalho é fazer exegese, a busca honesta pelo sentido original do texto. E a nossa tarefa é fugir a todo custo da exegese, a tentação de fazer a Bíblia dizer o que a gente quer. Para a gente se manter no caminho certo, um método de interpretação estruturado, como o de 4 passos que a gente viu, não é um luxo, mas uma ferramenta essencial para garantir nossa fidelidade à palavra de Deus. Muito bem. Agora que a gente tem um alicerce sólido da interpretação, podemos começar a pensar na estrutura que vai ser construída em cima dele.
Nossa terceira sessão é sobre a arquitetura dos sermões bíblicos. Agora, a gente sai um pouco da hermenêutica, que responde à pergunta "o que dizer?", e entra na homilética, a disciplina que responde como organizar e apresentar de forma clara e impactante aquilo que foi dito. Dentre os vários modelos de sermão, vamos focar naquele que melhor se alinha com o nosso ideal de Neemias, o sermão expositivo. E por quê? Primeiro, porque ele é a melhor arma que a gente tem contra a ignorância bíblica que, infelizmente, assola muitas igrejas hoje. Em vez de oferecer pensamentos isolados, ele ensina o povo a pensar biblicamente, a mergulhar numa passagem e extrair dela seus tesouros. Além disso, ele força o próprio pregador a crescer, a desenvolver uma cultura teológica e bíblica, já que é impossível expor um texto sem antes estudá-lo profundamente. E, acima de tudo, ele honra a dignidade da pregação, cuja tarefa principal não é entreter ou motivar superficialmente, mas sim uma só: ensinar a Bíblia com seriedade e reverência. Para entender melhor o sermão expositivo, ajuda muito compará-lo com o seu parente mais próximo, o sermão textual. A diferença-chave não está na fidelidade, os dois precisam ser fruto de uma boa exegese, mas no escopo, no alcance. Pensa assim, o sermão textual é como uma fotografia em close-up, que foca intensamente em 1 ou 2 versículos e tira suas divisões daquelas poucas palavras. Já o sermão expositivo é como uma foto panorâmica. Ele pega uma passagem maior, um parágrafo inteiro, uma unidade de pensamento e seu objetivo é expor a ideia central daquela paisagem textual completa. Os dois são válidos e úteis, mas o sermão expositivo praticado regularmente oferece uma dieta bíblica muito mais rica, balanceada e contextualizada para a congregação. Dentro do sermão textual tem uma abordagem chamada literal. Aqui as divisões do sermão são literalmente as palavras ou frases do versículo que você escolheu. O exemplo de Romanos 5,8 é um clássico. O pregador pode desenvolver um ponto sobre a pessoa de Cristo, outro sobre o significado da sua morte, um terceiro sobre o caráter substitutivo desse por e um quarto sobre o alcance pessoal da salvação, o nós. É uma abordagem bem direta e fácil de seguir. Só que tem uma pegadinha. É preciso um cuidado extra para que os pontos não fiquem repetitivos. Os pontos 3 e 4, por e nós, correm o risco de dizer quase a mesma coisa, e isso pode enfraquecer o impacto final da mensagem. Uma alternativa mais flexível e muitas vezes mais criativa é o modelo textual livre. Aqui, as divisões não repetem as palavras exatas do texto, mas capturam as ideias principais e as organizam de um jeito lógico e fácil de lembrar. No exemplo de João 12,36, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, o pregador identificou 3 conceitos-chave: a oferta gloriosa, que é se tornar filho da luz, a condição simples, que é crer na luz, e a oportunidade fugaz, que é enquanto tendes a luz. Repare que a ordem dos pontos no sermão pode ser diferente da ordem das frases no texto. Isso não é infidelidade, tá? É organização homilética, é pensar na clareza da argumentação para quem está ouvindo. Para a gente recapitular esta sessão sobre arquitetura, vimos que o sermão expositivo é uma ferramenta poderosa para nutrir a igreja e combater a tal da anemia bíblica. Vimos também que tanto o sermão textual, com seu foco num texto curto, quanto o expositivo, que desenvolve uma passagem maior, são modelos legítimos, desde que a base seja uma exegese fiel. A principal diferença entre eles não é a fidelidade, mas o escopo, a amplitude do texto que ele se propõe a explicar. Seção 4. O processo do sermão expositivo. Agora é hora de unir tudo. Chegamos na parte mais prática, no passo a passo. Vamos sair da teoria da interpretação e da arquitetura para ver como na prática se constrói uma mensagem expositiva do zero, da folha em branco, ao sermão pronto para ser entregue. É mão na massa. O processo de preparação pode ser dividido em 6 estágios bem lógicos. Primeiro, escolher a passagem. Segundo, o estudo profundo, a fase da exegese, onde a gente reúne todo o material bruto. O terceiro passo é a ponte, transformar as ideias exegéticas que respondem o que o texto significou lá e então em ideias homiléticas, que respondem o que essa verdade significa para nós aqui e agora. Quarto, a partir daí, a gente determina a grande ideia, o tema central que amarra toda a mensagem. Quinto, o desenvolvimento, que a fonte chama de um jeito ótimo, colocar carne no esqueleto. E por fim, com o corpo do sermão pronto, aí sim a gente prepara uma introdução que conecta o ouvinte ao tema e uma conclusão que o desafia a agir. Essa expressão, colocar carne no esqueleto, é muito visual e muito precisa, não é? Um sermão que tem só os títulos das divisões é só um esqueleto. Ele tem estrutura, mas não tem vida, não tem substância, não tem poder de nutrir. Então, a pergunta fundamental para qualquer pregador é: como eu preencho
cada um desses pontos para que eles se tornem relevantes, convincentes e transformadores para quem está ouvindo. E a resposta está no método de 4 ações para cada ponto do sermão. Para cada divisão do seu esboço, você deve: primeiro, redeclarar. Diga a mesma afirmação com outras palavras para garantir que todo mundo entendeu a ideia principal. Segundo, explicar. Responda à pergunta: o que isso significa? Use analogias, defina termos-chave, desfaça possíveis mal-entendidos. Terceiro, provar. Mostre por que essa afirmação é verdadeira. Use o contexto, outras partes da escritura, a lógica e ilustrações que confirmem a verdade do que está sendo dito. E, finalmente, o passo crucial: aplicar. Responda à pergunta que todo ouvinte está se fazendo, mesmo que em silêncio. E daí? Que diferença isso faz na minha vida na segunda-feira? Sem aplicação, a pregação, por mais correta que seja, vira só uma aula de história antiga. Depois de construir o sermão, o trabalho ainda não terminou. Na verdade, agora vem a etapa da autocrítica honesta, talvez a conversa mais importante que o pregador tem. É a conversa consigo mesmo e com o texto. É preciso se perguntar com toda a sinceridade: isto é realmente o que o texto diz ou é o que eu quero que ele diga? A ordem dos meus argumentos é a mais clara possível ou eu poderia reorganizar para facilitar a compreensão? Minha argumentação é sólida ou eu estou deixando pontas soltas, brechas que podem gerar dúvidas? E uma pergunta essencial para manter o foco: existem ideias aqui que, embora sejam boas, são desnecessárias e desviam do propósito central do sermão? Ser objetivo e, se necessário, cortar partes do próprio trabalho é um grande sinal de maturidade. Portanto, o resumo desta sessão prática é que a preparação de um bom sermão expositivo não é um ato de inspiração mística que cai do céu, mas um processo disciplinado que segue estágios claros. Cada ponto desse sermão precisa ser desenvolvido com substância, usando aquelas 4 ações: redeclarar, explicar, provar e aplicar. E, finalmente, a qualidade e, mais importante, a integridade do sermão dependem de uma autoavaliação crítica e honesta. Esse processo protege tanto o pregador da heresia quanto a congregação do erro. Agora que a gente dominou os princípios gerais, vamos para um nível mais avançado. Na nossa 5ª sessão, vamos ver aplicações em gêneros específicos. A teoria está clara, mas como isso funciona na prática com as histórias da Bíblia? Como é que a gente prega sobre a vida de Davi, a jornada de Ruth ou as narrativas dos livros de Reis que apresentam desafios únicos de interpretação e aplicação? Vamos começar analisando um exemplo do que não fazer. Este é um esboço típico de um sermão biográfico sobre Gideão que falha em conectar. Observe os problemas. O título, A Vida de Gideão, é puramente histórico. Ele não cria nenhuma ponte com quem está ouvindo. Os verbos estão todos no passado. Colocou, foi, dedicou. Isso aprisiona a mensagem no passado e leva o ouvinte a pensar: que bom para o Gideão, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Essa abordagem transforma o sermão num relatório de livro, não numa proclamação da palavra viva. Ela cria um muro entre o mundo do texto e o mundo de quem ouve. Agora, veja a versão corrigida, que mostra a abordagem certa. A mudança é transformadora. O título muda para Um Jovem a Serviço de Deus. Imediatamente, ele já fala com qualquer jovem na audiência. Os verbos vão para o presente, extraindo princípios universais e atemporais da história. Precisa ser sincero, precisa ser consagrado. Gideão deixa de ser o assunto principal da mensagem e se torna o exemplo que ilustra uma verdade eterna. O sermão não é mais sobre Gideão, é sobre o que Deus requer de quem o serve hoje, usando a vida de Gideão como um poderoso estudo de caso. E isso não é uma manipulação do texto, é a essência da boa aplicação. Esse exemplo nos leva a um método claro para pregar a partir de textos históricos. Primeiro, delimite uma unidade completa de história. Segundo, trabalhe duro para encontrar a mensagem teológica central por trás dos eventos. Terceiro, e este passo é crucial, distinga o que são princípios universais e atemporais do que são detalhes puramente culturais ou circunstanciais daquela época. Por exemplo, a ordem para saudar com o ósculo santo é cultural, o princípio universal por trás é o de demonstrar afeto e comunhão genuínos. A gente deve pregar o princípio e não necessariamente o costume. Quarto, torne esses princípios universais relevantes para hoje. E quinto, a regra de ouro, pregue os valores e os princípios eternos, não se limite a recontar a história. Em resumo, para pregar textos biográficos e históricos de forma eficaz, o foco deve estar sempre nos princípios, não apenas na narração dos fatos. A relevância não acontece por acaso, ela é criada intencionalmente, através de títulos e divisões que falam ao presente. O grande trabalho do intérprete é buscar os princípios universais e atemporais contidos nessas histórias, evitando o erro comum de pregar o detalhe cultural, o circunstancial, em vez da verdade eterna e essencial de Deus.
Pois bem, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. A gente viu a crise do púlpito, que nos chama à ação e à seriedade. Para responder a essa crise, construímos a base com a interpretação fiel. Sobre essa base, desenhamos a estrutura dos sermões. Em seguida, detalhamos a prática de como construir a mensagem passo a passo. E, por fim, vimos como fazer a aplicação correta em textos que muitas vezes são bem desafiadores. Cada passo foi um tijolo na construção de uma pregação mais fiel, mais clara e mais eficaz. Que eu quero deixar com vocês este pensamento poderoso da nossa fonte, que resume o espírito que deve nos animar. O comodismo é incompatível com o caráter do pregador. E o que é o comodismo para quem prega hoje? É repetir sermões antigos sem um novo estudo. É passar mais tempo escolhendo a fonte do slide do que fazendo exegese. É confiar no próprio carisma em vez de se debruçar sobre o texto em oração e dependência. Essa atitude é incompatível com a dignidade da tarefa que nos foi confiada. Pregar a palavra de Deus é a mais sublime e séria de todas as responsabilidades, e por isso merece o nosso melhor. Merece nosso esforço, nosso suor, nossa dedicação e aquela insatisfação santa que nos empurra para a excelência, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Mas a jornada do aprendizado não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Para quem sentiu que isso aqui é só a ponta do iceberg e quer ir mais fundo, ficam algumas portas de entrada. Entendes o que lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, é um clássico absoluto sobre interpretação bíblica que todo estudante sério precisa ler. Pense Biblicamente, de John MacArthur, é uma excelente ferramenta para ajudar a conectar os pontos e construir uma visão de mundo a partir das Escrituras. E claro, mergulhar nas grandes obras de homilética, tanto clássicas quanto contemporâneas, e aprender a usar bons comentários bíblicos exegéticos são hábitos que ao longo do tempo transformam um pregador. E para terminar, eu deixo esta pergunta, não para ser respondida em voz alta, mas para ecoar na mente e no coração de cada um. A frase de João Batista, ao falar sobre Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É o teste final de todas as nossas motivações. No fim das contas, toda a técnica, todo o estudo, toda a preparação, todo o esforço servem ao único propósito: exaltar a Cristo e não a nós mesmos. Que esta pergunta se torne o lema, a bússola que guia cada palavra dita, cada sermão preparado, cada momento que passamos no lugar sagrado que é o púlpito. Muito obrigado pela sua atenção.